Boa tarde, começando agora aqui mais uma edição do Papo Proativo. Vamos esperar as pessoas entrarem. Oi, Ana, que bom ter você aqui. Agora é a sua vez de acompanhar, né? Semana passada eu acompanhei de perto a sua live maravilhosa, cheia de informação, de conhecimento. Agora a gente vai começar Papo Proativo, projeto que nasceu há 10 anos, a partir de uma reunião da equipe, que a gente identificou a necessidade de estabelecer com o mercado uma relação pedagógica sobre o universo da comunicação. Então, no Papo Proativo, a gente fala sempre sobre temas que, direto ou indiretamente, têm a ver com comunicação. Vamos esperar as pessoas entrarem. Daqui a pouco a Dani, a nossa convidada, também vai entrar. Marcos, seja bem-vindo. Marcos, que é da nossa equipe. Ruth, seja bem-vinda. Dani entrou também. Como eu estava comentando, para quem está chegando agora, o Papo Proativo é uma edição, é um projeto que nasceu há 10 anos, a partir de uma reunião de briefing com a minha equipe, uma reunião de rotina, que a gente identificou a necessidade de falar sobre temas ligados à comunicação e convidamos especialistas, profissionais que atuam no mercado de comunicação, prioritariamente em Brasília, para falar sobre gestão de redes sociais, sobre marketing, sobre imagem e vários outros temas relacionados ao universo da comunicação. Nós, durante o mês de julho, trouxemos aqui muita gente legal, assim, o professor Gabriel Cardoso, ele dirige na UDF a área de empreendedorismo social e de impacto social. Trouxemos a Yara Vidal, que é uma jornalista, falou sobre moda, sobre gênero, sobre temas ligados a gênero. Gabriel, que bom ter você aqui também. O Gabriel também já trabalhou na Proativa. Na edição passada nós trouxemos a Kelly Amorim, falando sobre marca pessoal. Nessa edição, a convidada é a jornalista, escritora Daniela Guima, que eu vou agora aqui. Olá, Boa tarde. tarde, seja bem-vinda. Muito grata. Estou super feliz de estar aqui com você, Flávio. Trabalhando de casa também, Dani? Também trabalhando de casa, mas hoje, excepcionalmente, precisei acompanhar uma pauta do Correio Brasiliense lá no Taguatinga Shopping. Então, fui com todo Uhum, cuidado, né? Os shoppings estão se adaptando aí com muita responsabilidade, com muita vigilância, né? E se esforçando ali uhum, também para colocar o trilho de volta ali com cuidado, né? Com uhum, conexão com a realidade, né? Que a gente precisa uhum. ter esse contato, como é que eu poderia dizer? É um momento novo, essa adaptação, esse momento novo, mas que precisa, não pode ser atropelado, a gente não pode fingir que não está acontecendo, né, Flávio? Sim, Então, não dá para banalizar, né? mas fui, me senti tranquila, me senti bem de poder estar acompanhando uma pauta, sair de casa. É um momento muito sui generis, né? É sim. A Dani, a gente, além de trabalhar na mesma área, né? Até algumas pessoas questionaram assim: nossa, mas você chamou uma concorrente sua para um projeto da sua empresa? E, na verdade, eu acho que a gente convida as pessoas com as quais a gente se identifica, tanto na forma de atuar profissionalmente, quanto na forma de ser, né? E eu tenho muita identificação com a Dani em vários aspectos e ela sabe disso. Muito bom, Flávio. Eu estou até assim super feliz porque vai ser a primeira live que eu vou fazer
desse ponto de vista como jornalista, como profissional da comunicação, porque eu também tenho um outro lado B, como Uhum, artista, assim, escritora, né, dessa parte uhum, espiritual, como terapeuta, que eu faço muita live, mas sobre esse tema, né, da nossa profissão, jornalismo, que eu amo tanto, veio por você, e eu só posso te dizer que eu não acredito muito em concorrência, sabe, Flávio? Eu acredito em uhum, cooperação, essa nossa alma uhum. Ubuntu, né, que a gente estuda juntos Exato. isso na nossa relação com Fraternidade Sem Fronteiras. Então, quando eu vejo você bem, quando eu vejo você brilhando e prosperando com as suas colunas, com seus negócios, eu me sinto enriquecida, eu me sinto fortalecida com seu sucesso. E eu sei que você também Uhum. me vê desse jeito. Então é cooperação, tamo junto. Exatamente. Para quem não conhece, nessa filosofia Ubuntu, que é uma filosofia africana, ela fala sobre que não faz sentido eu ter se o outro não tiver, né? Ela parte do pressuposto de que eu sou se nós somos. Então, não adianta eu ser alguma coisa se na coletividade a gente não tem essa preocupação, né? Esse olhar fraterno e cooperativo. Exatamente isso, Dani. E o tema sobre o qual a gente vai falar hoje, eu acho que dialoga muito com as nossas crenças, né? Não só como comunicadores, que eu acho que mais do que nunca esses valores eles estão sendo o alicerce mesmo, né? De como as organizações, as pessoas vão se comunicar, precisam se comunicar de agora em diante, né? E aí o tema que eu sugeri, que você acolheu tão docemente, foi a questão da transparência e da coerência, né? Como novos pilares da comunicação. Eu, na verdade, eu arriscaria dizer que eles são os pilares da humanidade, né? Das relações interpessoais, não só da comunicação. Você concorda, Dani? Concordo, concordo totalmente. Até porque, do ponto de vista pessoal, né, leva-se muito tempo para a gente encontrar essa coerência, né? A Uhum, gente sempre deve procurar, deve trazê-la cada vez mais para as nossas ações, né? Mas a gente vai uhum, aprendendo e experimentando. A gente experimenta fazer alguma coisa, trazer alguma medida, por exemplo, para uma empresa, para um produto, enquanto a gente está implementando aquilo, aprendendo no dia a dia, caindo e levantando. E isso no nosso universo íntimo também se dá da mesma maneira, né? A gente vai, né, define com a gente mesmo como que a gente quer organizar as nossas coisas, como a gente gostaria de reagir, e aí vai lá na hora para a ação, a gente consegue alcançar uma certa medida disso e não olha isso como um erro, que eu acho que as empresas também podem aprender com as quedas, com a reclamação que venha, por exemplo, poxa, vocês não foram coerentes, falaram isso, entregaram aquilo, mas assim, cada vez que você recebe um feedback, ao invés de você interpretar aquilo como um ataque, você pode interpretar isso como uma consultoria, né? Para que você, uhum, poxa, numa próxima vez eu vou cobrir esse processo aqui dentro da empresa. Numa uhum. próxima vez eu vou readequar e crescer com essa colocação que esse cliente me trouxe, enfim. Eu acho que a gente tem muito a crescer com essa busca por essa autenticidade e ela vem mesmo da experiência, não tem outro caminho. O Dani, você acredita que o público hoje ele consegue enxergar mais essa incoerência ou essa coerência a partir do volume de informações que é produzido, né? Seja institucionalmente, do que a organização quer comunicar, ou seja, do que chega ao público indiretamente, às vezes por redes sociais, às vezes pela rádio corredor e tantas outras formas de comunicação? Eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito mais sintonizadas com o que está acontecendo por aí, o nível de informação, o volume de informação é imenso. E eu acho que todos nós estamos amadurecendo, né, em como lidar com esse excesso de informação que a gente recebe, até porque tem todo esse fenômeno das fake news ou das reclamações sem propósito, né? Tem algumas coisas
que nos levam a ficar mais atentos. Esse tipo de coisa faz eu pegar uma informação e falar, peraí, deixa eu checar isso aqui. Né? Então, é um processo de amadurecimento que está todo mundo passando junto e as empresas também estão tendo que se submeter a isso, porque toda hora tem alguma notícia circulando de que a empresa tal está fazendo uma promoção XYZ, aí às vezes alguém fica insatisfeito com algum atendimento e pesa a mão na hora de reclamar da empresa nas redes sociais, aquilo fica um pouco fora de tom. Então, é como se a gente tivesse ganhado um poder, uma possibilidade de comunicação muito rápida com esse advento das redes sociais, desde que o primeiro iPhone foi lançado e que a gente começou a ter essa mobilidade, Orkut, nos anos 2000, 2008 para cá, não foi isso? Que foi o primeiro smartphone. Então, assim, se a gente para e pensa que são só 12 anos disso, olha como a nossa vida mudou, né? E aí, como é que eu pego essa informação toda, faço uma triagem dela, faço uma conferência dessa informação, né? Então, eu acho que todos estão amadurecendo e as empresas precisam procurar cada vez mais essa coerência para poder mostrar também o seu processo de aprendizado, para poder mostrar também a sua adaptação. Ninguém mais vai ficar comprando só aquela informação que está sendo trabalhada numa maquiagem fake, entendeu? Isso hoje em dia, eu acho que o público já está muito mais amadurecido, né? E ele vai cobrar, ele cobra, né? E como comunicadores? Como? Como comunicadores, como você vê que essa vigilância, né, em torno dessa coerência, como a gente pode exercer essa vigilância como comunicadores? Você fala do ponto de vista da gente orientar os clientes? Isso, de identificar às vezes o que o cliente não consegue perceber ou de chamar o cliente para essa realidade da necessidade de manter a coerência, né? Porque é muito comum, eu pelo menos na Proativa, é muito comum receber demandas que você percebe às vezes que existem vários gaps, assim, vários hiatos, né? Na forma do cliente se posicionar. E aí você aponta e o cliente fica, assim, às vezes incomodado com esse, né, com esse direcionamento que a gente dá, porque às vezes ele quer vender ou quer atingir o objetivo dele, e esse ponto atrapalha, né? Eu me sinto, como comunicador, corresponsável, né, por essa sinalização para os assessorados dessas incoerências, desses gaps. Essa é uma relação bem íntima e direta com o próprio cliente, que você vai ter que ir auxiliando ele, né, a encontrar esse lugar de mostrar o seu produto, fazer o seu trabalho em sintonia com esse momento do público que é totalmente vigilante, que cobra, que tem redes sociais, que tem recursos como Reclame Aqui, né? Então, você precisa realmente ir deixando esse cliente a par, mas não de uma maneira com superioridade, sabe? A gente tem que chegar e entender que nós estamos lado a lado com o cliente. Aí eu já trago até um princípio dos estudos sistêmicos, das constelações familiares, que assim, eu estudo também essa parte muito profundamente, que é você olhar para o seu cliente com respeito, né? Mostrar para ele como uma assessora, e você é um assessor, né? Trazer os elementos para que ele possa fazer uma análise um pouco mais completa e dar um feedback técnico. Agora, o que vai prevalecer vai ser a vontade do cliente. Então, lógico, se a gente consegue encontrar ao meio do caminho uma sintonia e uma continuidade dessa relação em que eu vou levando meu feedback técnico e ele vai se ajustando, eu vou entendendo o que ele precisa, eu vou ajustando. Então, é uma dança. Vai para lá, vai para cá. Mas tem vezes que essa dança, assim, raros casos, né? Que essa dança não sintoniza mesmo, que a gente percebe que não está tendo uma aceitação do nosso caminho técnico, em que a gente é que tem que demitir o cliente, né? Às vezes a empresa precisa tomar umas decisões dessas que podem parecer extremas, mas a gente também tem que encontrar a nossa coerência, porque vão ter clientes que vão te pedir o impossível e que não tem essa dança, né? E aí você precisa tomar uma decisão. Naturalmente, já aconteceu uns 3 ou 4 casos que a gente precisou demitir o cliente, né?
Uhum. Isso Ô, acontece. Dani, você acha que desde que essas mudanças, é, as mudanças, na verdade, elas sempre ocorreram, né? O mundo está em mutação o tempo inteiro, mas vem o papel, né? O trabalho do comunicador, ele se complexificou muito e hoje é muito mais difícil. Como você avalia essa complexidade da nossa atuação frente a tantos canais, a tantas formas de comunicar, em É, a tantos gente públicos? A gente tem que encontrar o nicho, né, do cliente, a gente tem que encontrar a forma como a persona desse cliente vai se comunicar nas redes, a gente tem que se comunicar com esse ambiente digital também, com blogueiros, com influenciadores, né? E principalmente com, no nosso caso de assessoria de imprensa, com grandes canais, né? Então, assim, de Uhum. fato, hoje em dia demanda da gente uma visão bem mais 360. Se antigamente a gente podia se dar ao luxo de fazer uma comunicação mais segmentada, hoje em dia nem tanto, né? Em relação a plataformas, que são muito diversificadas. Mas em relação ao discurso, né? O discurso normalmente ele foca no público do produto daquele cliente. Então, nesse sentido, tem como a gente focar, trazer uma história de foco, né? E saber como utilizar o melhor de cada uma dessas redes, de cada um desses recursos para aquele cliente. O que para aquele cliente vai fazer diferença? Então, nós, naturalmente, nos últimos anos, começamos a fazer assessoria de imprensa para influenciadores, para blogueiros, e antigamente existia uma resistência a isso. Né? Eu faço o atendimento de um grande grupo de cosméticos aqui, já desde 2008 que eu atendo aqui em Brasília, o Boticário, né? E a gente, lá desde aquela época, eu comecei a perceber, gente, mas as pessoas estão comprando na rede social. E eu já vinha puxando esse bonde, precisamos nos comunicar com essa galera, né? E aí, naturalmente, isso aconteceu, né? Agora, precisou ter esse ajuste dentro de mim, dentro da empresa, dentro da equipe, os tipos de profissionais que você vai trazer para poder, né, enriquecer, trazer uma galera jovem para a equipe, que se comunica, por exemplo, no TikTok, que é a grande bola da vez. Agora, eu não entendo tanto de TikTok. Minha filha de 13 anos aqui em casa é uma expert, entendeu? Então, a gente tem que trazer também esse sangue novo para a gente conseguir equilibrar o que está vindo por aí. E é aquele momento que a gente vai, né? é, é, surfando e deixando a vida levar, no sentido de confiar que esse novo ele traz algo bom também. A gente não pode resistir também, sabe, Flávio? Porque senão a gente fica muito apegado. Ao mesmo tempo, trazendo toda a nossa expertise, todo o nosso conhecimento do que era, né? Para a gente se adaptar. Meio termo. Bom, sim. O Dani, você percebe que agora com a pandemia, a- o que vai mudar com a pandemia, com essa quebra de paradigma, na nossa forma de atuar e de se comunicar? Você acredita que, que há reflexos na nossa área de atuação? Com certeza, com certeza. E eu acredito que está tendo um foco muito grande naquilo que é essencial. Eu acho que a humanidade como um todo está tendo que lidar com essa. Inclusive, foi meu post de ontem aqui no Instagram, falando sobre o quanto a gente percebeu, né, nessa pandemia que o essencial é suficiente, né? Uhum, uhum, Então, eu acho que nesse sentido está precisando haver um ajuste também nas empresas, também em você pensar com uma racionalidade mesmo a sua equipe, quem faz o quê, né? Então, tudo isso está vindo ainda mais para um processo de otimização muito profundo, né, dos nossos recursos, das pessoas com quem a gente trabalha, mas as empresas também estão percebendo que elas vão precisar focar no essencial, né? E uhum, isso é um movimento que o planeta inteiro está passando, as empresas, os produtos, tudo isso vai ter que se acomodar para visar esse essencial, né? Então, talvez entender
que aquela escalonagem, não sei se essa palavra existe, mas esses lucros, essas visões assim de venda, venda, venda muito grandes, né? Talvez elas precisem entender que vão ser mesmo ajustadas para esse essencial, mas que esse negócio pode seguir fluindo com Uhum. saúde, com conexão com esse momento do planeta, com essa fase que a gente está passando. Porém, Qual a responsabilização, né, Dani, também a corresponsabilização pelas mudanças, pela melhora, exato. né, do Uhum. mundo, do mercado, das relações entre mercado e público. Isso. É uma Uhum. adaptação para todos nós. Houve uma profunda desaceleração, né? Houve uma Uhum. profunda queda no consumo, sim. E a gente tem que perceber que esse essencial, ele também vai conduzir as linhas de Uhum. negócios. Também vai Uhum. conduzir a forma como as pessoas se relacionam com o consumo. Então, assim, é um momento de uma profunda conscientização da humanidade inteira e as empresas vão poder perceber isso e vão precisar se adaptar a isso. Na verdade, é um reflexo, né? Tudo é um reflexo. A gente está conversando aqui de uma perspectiva organizacional, mas são temas que estão diretamente relacionados ao indivíduo, à pessoa, né? As relações interpessoais, a maneira de enxergar o mundo. Eu reconheço assim que de alguns anos para cá essa coisa da suficiência é um tema para mim muito importante, é um tema sobre o qual eu tenho refletido bastante, né? E agora, com essa conjuntura que a gente vive, ficou ainda mais evidente, né? Tá, mas por que que eu preciso de mais? Ou por que que eu preciso crescer mais, né? Porque Exato. será que eu estou disposto a pagar o preço do que isso representa, né? A Malu está Uhum. dizendo ali a frase do o essencial é invisível aos olhos. Né? É muito linda essa frase porque ela realmente reflete isso que a gente está falando. Uhum. E ela diz em seguida que só se vê bem com o coração, né? E de fato, a gente Uhum, está, sabe, Flávio, conectado com o que a vida está pedindo da gente agora, né? E a gente uhum, conseguir olhar para isso com calma, porque a primeira coisa que vem é um medo muito grande de não se adaptar, o medo grande da falta, o medo da escassez, né? Eu gosto muito de fazer a uhum, referência àquela passagem do Evangelho, né? Que, né? Vede as aves do céu, que elas, né? Não têm nem mesmo uma moradia, nem usam uma roupa, nem nada, mas nunca faltou comida para elas. Está ali, né? Que dirá para uhum, nós? A gente se organizando, a gente se apoiando, quem tem mais também poder apoiar as pessoas que estão precisando, né, enfim, de ações mesmo de amparo às populações mais desassistidas. Então, assim, eu acho que é um momento muito, muito único e rico que a gente está vivendo como humanidade, sabe? E as uhum, empresas precisam se adaptar para isso. Vão uhum, precisar amadurecer, vão precisar encontrar uma forma de ver o seu negócio sobreviver com saúde, com conexão com o que está acontecendo. Esse público ele já está assim, peraí, eu preciso mesmo desses 5 sapatos? Como é que é? Entendeu? uhum, Então, naturalmente, né, é algo que ele vai poder manter o negócio dele, mas em sintonia com esse movimento do uhum, essencial, uhum. entende? Sim. Porque assim, se o planeta continuasse naquele ritmo de consumo, a gente não sabe se a gente teria nem planeta para poder usar o sapato, tá entendendo? Então é uma hora assim Sim. de a gente realmente botar o pé no chão e se humildificar. É um movimento de Uhum. profunda humildade, sabe? Dani, queria uma curiosidade assim, o quanto você acha que influencia você hoje, né, que está envolvida com tantas outras temáticas, assim como eu, né, tenho durante muito tempo a comunicação me preencheu, sabe? Durante muito tempo o universo da comunicação para mim bastava. E de uns anos para cá,
diria de uns 3 anos, 4 anos para cá, eu tenho me interessado por muitas outras coisas e visto assim, que é rico, inclusive nós como comunicadores, termos outras distinções, né? A gente compreender de outras temáticas, nos aprofundarmos acerca de outros universos, né? E o quanto você acredita que o seu lado escritora, o seu lado consteladora, o seu lado espírita, influencia na sua forma de atuar profissionalmente? Eu procuro levar com muita discrição isso, né, nos meus contatos. Não são todos os meus clientes que sabem desse meu lado B, né? Lógico, assim, que eu não vou ficar, imagina, numa reunião de trabalho falando, né, da minha caminhada como espírita, como médium, como poeta, escritora. Assim, não é algo que vem e que entra diretamente, né? Mas toda a forma Uhum, como esses estudos aprofundados de autoconhecimento me auxiliam internamente, isso aparece na minha conduta, na empresa, uhum, com o meu sócio, com os nossos colaboradores, com os nossos clientes. Então, é algo que te traz um amadurecimento, uma pacificação, diante de um momento como esse, onde a gente perde muita conta, né? Ou quando as uhum, outras contas que ficam precisam de um ajuste financeiro, ou quando você precisa, uhum, sabe, poxa, como é que eu vou fazer agora com a empresa? Não, vamos buscar um lugar um pouco menor, um pouco mais tranquilo, para a gente se adaptar para esse essencial. Então, assim, é ter essa serenidade para lidar com esses elementos da realidade, né? Que vão permear não só a nossa vida pessoal, como a nossa vida produtiva e uhum, empresarial, né? E eu me sinto, por conta desse preparo no meu autoconhecimento, na minha lida interior, super preparada para lidar com esse momento agora. E ainda assim tem as uhum, quedas, tem a ansiedade, teve o medo. Eu acho que o primeiro mês e meio da pandemia, pelo menos, né, para mim, eu fiquei oscilando muito, foi um sobe e desce danado. Eu falo, nossa, acho que todos nós passamos, né, por isso. Até que chega sim, uma hora sem que dúvida. você para e pensa, poxa, faltou alguma vez, né? Você realmente, o que você pode fazer para se ajustar, para fazer sua parte, para fazer o seu melhor e confiar na vida, né? Então, Uhum, tudo isso foi ajudando a trazer essa serenidade para fazer o gerenciamento do negócio também, né? Como uhum, você recomendar algo para um cliente, como você compreender, por exemplo, o tempo de aprendizado dos funcionários, né? uhum, Como que você pode orientá-los sem ficar ocupando o lugar de mamãe, de papai deles, mas orientar e tratar como um adulto. Ao mesmo tempo, um uhum, adulto que tem mais experiência, mas que está orientando esse colaborador a encontrar a sua própria forma de ser mais autorresponsável, porque isso leva um tempo para a gente. A gente não está só lidando e pagando salário para colaborador, a gente também está formando pessoas e nós estamos sendo formados por eles. Porque sem enquanto a dúvida. gente está aprendendo a ser um chefe, um gerente, a gente só consegue aprender por conta dessa interação, né, que nos enriquece Uhum, também. Então, eu não faço essa distinção, Flávio, entre aquilo que é espiritual e aquilo que é material. Eu não faço essa distinção. Eu acho que tudo uhum. é espiritual. Se você tem uma conduta de respeito e de cuidado no seu trabalho, aquilo ali é uma fonte de aprendizado espiritual para você. Sem Entende? dúvida. É interessante quando a gente aumenta a nossa consciência, né, acerca desses temas, quão mais responsáveis a gente se sente, né, nesse trato com o outro, seja com o cliente, com o colaborador. Outro dia eu me peguei assim, o Facebook ele resgata, né, posts antigos que você fez, e aí algumas coisas que vieram, né, que foram lembradas, eu falei, cara, hoje não cabe mais essa afirmação para o Flávio de hoje. Hoje não cabe mais, hoje eu tenho mais cuidado, né, com aquilo que eu comunico como pessoa física também, Aham. porque isso precisa ser coerente com aquilo que eu acredito, com o que eu acho que eu não devo, né? Às vezes eu até penso, mas acho que eu não devo me posicionar porque a consciência me traz essa leitura de que
tem coisas que não precisam ser propagadas, tem coisas que não precisam, não preciso levar, né, isso adiante. Uhum, Então, uhum. interessante ver esse nosso amadurecimento, né? Dani, eu também senti a mesma coisa, assim, no início, né, da pandemia, eu estava viajando quando eu tinha tirado 10 dias de férias, estava no Uruguai, no início da pandemia. E morrendo de medo, porque os aeroportos começaram a fechar, e eu falei, meu Deus, agora eu tenho que acelerar minha volta, né? E aí quando eu cheguei, minha equipe, assim, lá parecia um outro mundo, assim, não se tinha o alarde e o temor, né, o pânico que a gente estava vivendo aqui no Brasil. Estava muito mais Uhum. tranquilo. Então, quando eu cheguei, foi um choque, assim, porque minha equipe, por favor, libera a gente não quer ir para a agência. É, e aí eu, né, imediatamente eu comecei a modificar, né, modus operandi da gente e me adequar. E o primeiro sentimento que vem é esse, né, da escassez, o medo, mas como vai ser, né? E eu acho que esse suporte, essa bagagem espiritual, ela, ela nos diferencia, né, na medida em que a gente entende, assim, não, pera lá, mas eu tenho consciência, né, do que está por trás disso tudo, eu tenho consciência, eu tenho fé, eu tenho confiança de que realmente nunca nada faltou e não vai ser agora, e como que isso influencia, até porque nós não somos seres esquizofrênicos, né, que tem um recorte profissional, um recorte pessoal, nós somos um só. E aí eu tinha curiosidade em saber, né, como era essa mistura, porque foi bom escutar você, porque eu me identifico também com essa sua fala. Eu falo muito pouco disso, Flávio. Eu procuro assim, né, com os clientes. Agora, tem clientes que me seguem e acabam vendo as minhas postagens e percebem, né, o que eu faço também. No começo eu fiquei um pouco tímida, né, porque eu já era jornalista desde 2009, assim, que eu comecei a atuar no mercado. Não, muito antes, 99 que eu comecei a atuar no mercado. Mas no começo, assim, em 2015, quando eu comecei a assumir o meu lado artístico também, como escritora, né? E uma pessoa que Uhum, está olhando para esse mundo do autoconhecimento e tudo, eu fiquei pensando, nossa, mas o que que vão pensar de mim, né? Porque eu tinha o livro uhum, que eu tinha feito, aí chama Abraço à Sombra. Não é nada convencional, imagina. Né? Um livro assim aham, de profundo mergulho de autoconhecimento, até que eu falei, gente, mas inclusive o meu sobrenome que eu uso é o Daniela Migliari, que é meu sobrenome de casada, que esse final de semana a gente completou 19 anos juntos, que eu parabéns. já era, obrigada, eu já era jornalista e no Correio eu assinava como meu nome de solteira, que era o Guima, de Guimarães, né? Aham, E só que quando eu casei, peguei o sobrenome dele e toda essa caminhada espiritual se intensificou muito com esse encontro, né? E a gente formar a nossa própria família, que é todo meu trabalho espiritual é nesse mundo familiar. E eu pensava, gente, mas eu não consigo assinar esse livro como Daniela Guima, entendeu? É a Daniela Migliari, porque veio desse encontro. E aí eu fico com uhum, essas duas personas. Isso é muito interessante também. Ao mesmo tempo, a Migliari é Guimarães Teixeira, entendeu? E assim, uhum, e o próprio Migliari também permeia hoje em dia a jornalista que eu sou, né? Então, não uhum, é uma coisa muito fácil, mas eu procuro utilizar isso com discrição na minha conduta, não fico propagando esse lado ali no dia a dia, mas tem um outro cliente que acaba sabendo e adora e curte, tem outros que totalmente ignoram o fato, não falam disso comigo, enfim, uhum. é estranho. Ô Dani, uma reclamação recorrente, assim, de nós profissionais que atuam com comunicação, é a questão um pouco da banalização assim, do nosso trabalho, do nosso papel. Eu me incluo nessa fala, sabe? Talvez tenha Hum, sido esse o motivo que me abriu a possibilidade de conhecer outros universos, de aprender sobre outras coisas.
porque eu tenho observado que nos últimos anos, principalmente assim, com o advento das redes sociais, me parece que do ponto de vista do assessorado, é muito simples desempenhar o nosso papel. Quando na verdade a gente sabe que não é bem assim, que a gente traz aí uma bagagem, né, de muito estudo, de muitas experiências para fazer o que a gente faz. Como você vê isso? Você fala uma banalização por parte do cliente, dele não Por observar o parte do nosso mercado, por parte do valor? cliente do mercado, no sentido de enxergar a comunicação não como até enxerga como estratégica, mas como se fosse muito fácil fazer o que a gente faz. Eu não sei se você sente isso. É até chegar a primeira crise, né? A primeira crise na imprensa, até chegar a primeira crise nas redes sociais, que é muito mais violenta por conta dos haters, né? Por conta da chuva de comentários que vêm e que podem te pegar de jeito, né? Então, isso não é brincadeira, né? Então, o que eu vejo é, você tem um produto e vai chegar quem der valor para isso. E aqueles que não souberem, eu amorosamente me despeço e agradeço a oportunidade da caminhada. Eu simplesmente não entro nesse conflito, eu não entro nessa ressonância, eu não alimento isso, entendeu? E quando eu percebo que a pessoa. Eu procuro mostrar, porque a pessoa não tem obrigação de saber o que, que eu estou fazendo, né? Mas se a pessoa não consegue compreender a proposta de comunicação que a gente está criando, a forma como a gente vai atuar, e não consegue valorizar isso, acho que naturalmente o fim acontece, né? E eu não fico numa demanda assim por aprovação, eu simplesmente falo, ok, tá tudo bem. Então, eu até vivo poucas vezes essa experiência, né? Não me senti vivendo isso. Eu simplesmente percebo quem está pronto ou não para esse encontro com a DGBB, com a nossa empresa, entendeu? E quem não tiver, segue adiante, tá tudo bem. Isso aí. Para mim é bem tranquilo isso. Dani, sobre o mercado de Brasília, assim, como você tem visto? Mais amadurecido, em desenvolvimento, muitas oportunidades? O mercado de Brasília, ele, lógico, né? Nós somos uma cidade aí de quase 3 milhões de habitantes, não se compara, né, com os mercados de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas a gente percebe, né, que é um mercado que teve um crescimento muito grande até 2013, e de 2013 para cá, quando houve aquela situação já do primeiro governo que caiu com a Caixa de Pandora, né? O mercado imobiliário, que era muito pujante, ele desabou também. Então, a gente percebeu, sim, um momento de já indo para esse essencial, sabe, Fábio? Eu percebo isso, assim. Desde 2013 para cá, as coisas foram, né? Eu não sei se você lembra, no período ali de 2002 até 2012, a aceleração, né, do mercado da construção civil, aqui que eu atuava muito também. Enfim, era aquela crescente. Aí, aqui em Brasília, eu costumo dizer que toda essa crise que o Brasil vem passando, mais ou menos de uns, deixa eu ver, 2016 para cá, 2015 para cá, nós entramos antes, em 2013, com a história da Caixa de Pandora, né? E aí depois isso foi escalonando, 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 e eu percebo esse ajuste, entende? Esse caminho de ajuste. Mas tem muitas oportunidades, cada vez que a gente passa por uma onda pesada dessa, a gente percebe que quem ficou no mercado conseguiu se ajustar, sai do outro lado tinindo, né? Sai do outro lado mais forte, porque otimizou, porque não resistiu a essas mudanças, ele soube se adaptar, soube diminuir o seu negócio, soube se reposicionar, soube fluir naquilo. E sai bem do outro lado, né? Agora, pelo caminho, aqueles que foram ficando, né, precisaram depois se reinventar, encontrar novas formas de estar aí, né?
Então, eu vejo que tem sim espaço para isso, mas muito dentro dessa nova formatação que eu não consigo nem imaginar o mundo que a gente vai chegar lá do outro lado, sabe? Uhum. Como que vão chegar as empresas do outro lado? Como que vão chegar os consumidores do outro lado quando essa vacina sair? Será que todo mundo vai sair acelerando de novo? Eu não Sim. sei, eu não sei como é que vai ser. A gente tem que ter a tranquilidade, observar, mas eu percebo isso, esse enxugamento, essa otimização e esse foco no essencial. Uhum. A Ana Villanova, que está nos acompanhando, na semana passada eu tava assistindo a uma live dela, em que ela trouxe uma frase que para mim fez muito sentido, né? Que nesse momento tão importante aprender, desaprender é tão importante quanto aprender. Desaprender aquilo que hoje não nos cabe mais. Então é muito interessante isso, né? Como que até essa lógica mudou, né? Hoje talvez seja mais importante desaprender o que durante muito tempo fez sentido, mas que hoje não faz mais, e que realmente aprender novas ferramentas ou sobre novos mercados. É encontrar esse essencial, né? Eu vi aqui um comentário da Flávia Salles, Health Coach. Ela escreveu assim: é rever o que é ter sucesso, Uhum. É né? O que é isso. ter sucesso? Então, hoje, diante do que a gente está vivendo, se a gente tem uma casa, né, uma cama, comida no prato, seus filhos unidos com você, né, uma relação tranquila, e você começa a pensar, poxa, eu estou conseguindo trabalhar aqui de casa. Então, é mesmo esse foco nesse essencial, sabe? É Uhum. muito, muito forte esse movimento que está acontecendo com a gente. Uhum. E a gente já pode considerar isso sucesso, né? Então, tantas coisas que a gente foi trazendo como necessidades para a gente ao longo do tempo e rever, falar assim, será que eu preciso disso tudo mesmo? Né? Uhum. Você esteve lá na África, Flávio, você pode falar para a gente, quando você chega lá, imagina o choque que você tem de realidade, Sim. né? Que você pega e vê, eu ainda quero fazer essa viagem, eu ia fazer agora em janeiro com a minha filha mais velha, Rafaela, que eu queria levá-la lá na caravana da família, para visitar, né, as ações em Moçambique, para que a gente possa ter perspectiva e dar valor para o muito que a gente tem. E se colocar mesmo para compartilhar isso, entendeu? E crescer junto. Eu acho que na marra a gente está passando. Você passou porque você escolheu, porque você quis e você foi lá ver. Mas eu acho que tudo isso que está acontecendo agora no mundo está nos levando a esse lugar aí, de encontrar. Eu imagino que um pouquinho do que você encontrou quando foi lá. Como foi para Sim. você, Flávia? Agora, eu sei que eu sou entrevistada aqui hoje, mas eu queria muito saber com você como que foi para você encontrar esse essencial lá na África. Você sabe que a África ela me chamava já há alguns anos, né? Eu não conseguia explicar, assim, tinha mais ou menos uns 4 anos. Eu faço 2 viagens por ano, assim, de 15 dias, né? Eu tiro 2 férias por ano, quebradas, né? Às vezes 10 dias, e eu cheguei a fazer a cotação para a África algumas vezes para ir como turista, assim. E alguma coisa acontecia em cima da hora que não viabilizava. Ou era um novo projeto, ou era uma outra opção de viagem que me chamava mais atenção. O fato é que eu não realizava aquilo que meu coração chamava, né? Até que o ano passado, eu já estava bem envolvido, né, com a fraternidade, e eu me inscrevi para uma caravana para o Malawi. E a caravana seria em dezembro de 2019. Eu me inscrevi no início do ano para dezembro. E quando foi em agosto, mais ou menos, me ligaram da fraternidade dizendo que uma pessoa tinha desistido de uma caravana para Madagascar, Moçambique? Ah, Madagascar. para Madagascar, e que se eu tinha interesse de fazer essa viagem, né? E na época eu estava bem assim, tinha mudado a equipe, eu estava um pouco inseguro de sair,
mas meu coração dizia assim, é agora. E eu não sei, quer dizer, eu sei por quê, mas nos últimos anos a minha intuição ela tem sido muito forte. E eu tenho deixado assim a minha vida ser conduzida por ela. Então é muito interessante como as respostas elas vêm quando eu simplesmente me recolho e pergunto para o meu coração, né, para onde eu devo ir e nas situações assim mais cotidianas também, né? E, Uhum. é, e, acredito que a nossa intuição é a mão de Deus, né, nos guiando para onde a gente precisa ir. E aí, se Uhum. você está conectado, você consegue sentir, né? Ouvir. Se você não está conectado, você passa batido. E Uhum. aí, e era meu aniversário, e a caravana ela coincidiria com o meu aniversário. E, aí vieram os problemas, né? Tive que tomar várias vacinas, vacinas com muita antecedência, que não, eu não tinha antecedência necessária para tomar as vacinas. Eu É muito caro, porque a passagem para lá não é um país, um destino muito procurado, então os voos são muito cheios, e comprando em cima da hora, eu falei, sabe de uma coisa? Não importa, eu vou. E aí consegui viabilizar e seguir para Madagascar, assim, com esse olhar de quem assiste o desenho animado com o sobrinho, né? O filme imaginando que eu encontrasse uma floresta, vários bichos, Uhum. no imaginário estava aquilo que era o que eu conhecia, Nós né? e nossos pré-conceitos, né? Os nossos preconceitos. E lá fui eu para Madagascar. A própria viagem em si, eu acho que já é uma viagem para dentro da gente, porque é tão longo o trajeto, é tão desgastante o percurso, que você já começa ali a, né, esse movimento de reflexão, de entender, mas por que eu estou saindo assim, eu estou andando 10.000 quilômetros, né, para fazer o quê? O que eu vim buscar, né, nesse lugar? O que eu estou indo buscar? E, na verdade, o que eu encontrei lá foi, foi uma experiência que é indescritível, assim, não dá para dizer exatamente, né, o que a gente sente, mas eu pude perceber o que realmente tem valor, entender essa questão, essa filosofia que a gente comentou no início dessa Uhum. live, Uhum. o que ela realmente significa, né? Então, o que eu encontrei lá foram corações assim completamente abertos. Eu sou vidrado com criança, acho que você nunca teve oportunidade, né, de a gente já interagiu várias vezes, mas eu tenho paixão por criança e dos caravaneiros, eu acho que eu fui o que mais curti essa interação, né? E eu mergulhei assim naquela oportunidade, né, de interação e de troca e sem falar uma palavra, porque lá eles é um dialeto, né, o malgache. Eles falam francês também, muito pouco, mas o dialeto oficial é o malgache. Então a gente usava a linguagem do amor, né? Que era o olhar, a mímica, né? Sorriso, E, brincadeira. e foi muito interessante. Mas eu também me deparei assim com o melhor e o pior do ser humano, né? Que é você imaginar assim que em pleno século XXI, né, com todos os avanços que o mundo já teve, como pode existir aquela realidade ainda, né? De uma pessoa morar num espaço, não posso nem dizer que é uma casa, que se assemelha, por exemplo, a uma casinha de cachorro de pau a pique, né? E, e a gente fez um trabalho lá porque eles têm muito problema com o bicho de pé. E o bicho de pé é como se fosse um piolho que ele entra na pele e ele vai desenvolvendo. E se você não tira
você perde assim, o dedo, você perde o membro, porque ele vai corroendo ali, né? E o que acontece? Como as casinhas elas são contaminadas por essa praga, o que acontecia? Não adiantava você fazer um trabalho de desinfecção, porque quando a pessoa ia para casa, ela voltava a se contaminar. Uhum. E, então, a questão, né, do acesso à água, porque eu descobri que é um país que tem uma escassez de água muito grande e que as pessoas elas vivem praticamente sem água, ou quando tem acesso, uma água insalubre, uma água suja. Então durante muitos momentos da minha viagem, foram momentos que eu me senti culpado, me senti como humanidade mesmo, sabe? Assim, me senti muito triste assim de me deparar com aquela realidade. E o curioso é o quanto isso para mim foi mobilizador para que eu fizesse mais, né? Assim, Isso. eu tenho me envolvido. Eu até me dei conta, Dani, nos últimos anos, né, essa coisa do voluntariado, que nós espíritas a gente sabe a importância, né, desse olhar para o outro. Uhum. E nos últimos anos venho me envolvendo muito, e quando eu voltei, eu comecei a me envolver com mais coisas, né? Até que Uhum. cai uma ficha para mim e falou, calma, Flávio, também não é assim, né? Assim, você não vai mudar o mundo sozinho, não é por aí também. Vamos tentar equilibrar, né, as coisas. Mas, Equilíbrio é sempre uma boa medida. sim, e eu nunca mais fui a mesma pessoa, assim, desde que eu vivi essa experiência. Eu acho que cada vez, né, que eu vou com uma nova, com esse olhar, né, uma nova iniciativa que tem esse olhar para o outro, eu acho que eu trago um pouco disso, né, dessa experiência e deixo um pouco de mim lá. Mas é isso, depois desse ano, Dani, eu fiz a formação do CVV e eu comecei a atender já tem um ano. Na verdade, eu fiz a formação há um ano atrás, mais ou menos, e atendo como efetivo há alguns meses, né? E é outra experiência, assim, que é muito forte, né? Porque acho que você precisa estar bem preparado e é interessante como a cada plantão eu me vejo em outro lugar, sabe? Eu tenho mais consciência, assim, da necessidade de abaixar o ego, de entender, assim, que a gente é só parte, né, Fica só em desse silêncio ouvindo a sistema. pessoa, né, Flávio? Às vezes é só o silêncio, assim, a gente encontrar esse lugar de entender, assim, para mim, desculpa te interromper, né, mas que a vida, ela tem essa riqueza também de criar experiências para os seres humanos, mesmo essa experiência de penúria, né, que a gente acaba tendo muito contato por conta do Fraternidade Sem Fronteiras, aí é mais numa fala espírita, né? Por que que aquele ser, né, nasceu ali? Por que que ele precisou daquela experiência? Mas não é por isso que a gente vai ficar concordando com isso. Pelo contrário, ao invés de eu me sentir culpada, eu posso perceber, ok, esse ser nasceu aqui, como que eu posso contribuir sem precisar fazer isso desse lugar arrogante de alguém que é um salvador da pátria. Não tem salvador Isso. da pátria, mas como um irmão que está ali, lado a Uhum, lado, para trazer uhum, amparo, para poder financiar um projeto de pessoas bem intencionadas que estão lá para ensinar a pescar, mas também dar o peixe, porque são pessoas que estão precisando do peixe e aprender a sim. pescar. Então, como que a gente consegue se envolver com esses projetos, né? Um profundo respeito pela vida e pelo destino das pessoas que as colocou exatamente ali, naquela situação de sofrimento, mas que a gente possa ser esse ouvido, né? Quando alguém te liga no CBV, ou quando alguém me pede também para fazer uma constelação familiar, ou para fazer ou ler o meu livro, quem sou eu, né? Para pensar em, vou salvar, vou resolver. Não. O que eu estou ali é para compartilhar.
É para trazer, sim, olha, eu não sei muito bem qual é o seu caminho, o que que você vai encontrar de solução para você. O que eu posso te dizer é que eu estou aqui, seja para dar um abraço, seja para ouvir, né? Não tentar sair sim, solucionando, atropelando outra pessoa, entendeu? E entender sim. que a vida não errou também de colocar aquelas pessoas ali por alguma razão muito maior do que a gente conhece, e isso não nos impede de cooperar como Uhum, irmãos, né? E com perfeito. profundo respeito pela vida daquelas pessoas. Eu não sei se eu já te contei isso, mas eu morei na África há 1 ano. Já te contei Você me isso? contou sim. É bem jovem, eu tinha 14 anos, morei em Uganda. Uhum. Fui com a minha Olha só. mãe, que minha mãe tinha um companheiro que era italiano, morava aqui em Brasília e foi transferido para lá. E Uhum, aí eu fui bem nova e pude fazer várias experiências ali, né? É um país de língua inglesa, uma ex-colônia britânica, e pude viajar bastante, conhecer bastante a população local, fiquei muito próxima também do pessoal que trabalhava na nossa casa. Enfim, tenho um profundo amor pela África também e espero poder voltar com Fraternidade Sem Fronteiras em breve. Eu estou sonhando em poder levar minha filha, né, para vai mostrar ser para ela incrível. essa perspectiva, né? Eles têm uma das missões deles lá de Moçambique, que é um país de língua portuguesa, né? Uhum, Eles fazem essas caravanas da família para que você possa ir com seu uhum, filho, né? Porque lá é um lugar que não tem uma coisa ali tão pesada, né? Já está muito bem sim. estabelecido, já tem 12 anos de E, projeto lá. E eu acho que pode ser muito saudável para ela ter essa perspectiva, mas não para ficar se uhum. punindo. Ah, eu não posso ter a minha viagem para Disney, eu não posso ter o meu perfume, Ah, o meu, sim. né, o meu computador. Não é isso, mas é dar Uhum, valor. E assim, você precisa ter uhum, 10 computadores, ou você pode ter um bom, entendeu? E você pode uhum. compartilhar os seus outros, né? Então, assim, como Sim. que você consegue se apropriar das bênçãos da sua vida com alegria e cooperar com os outros desse lugar de irmandade, né? Sem vir aqui Uhum, para o Salvador. Esse é um dos estudos que a gente faz nas constelações sim. familiares, né? Para não entrar na culpa, porque a culpa é, Sim. como diz o Andrei Moreira, o copo vazio. O copo cheio é Uhum, falar: nossa, eu tenho tanto, como que eu posso deixar minha mesa maior? Né? Ao invés de uhum, eu construir muros, porque eu tenho muito, então eu vou construir muros para ninguém entrar aqui, para ninguém me invadir, né? Como que eu posso fazer a minha mesa ficar um pouquinho mais comprida para receber mais gente? Assim, óbvio que eu estou sim. falando metaforicamente, né? Sim. De que maneira eu posso ser mais caridosa, né? Com as pessoas na minha família que eu tô quarentenada dentro de casa. Existem tantas formas da gente ser caridoso, né? O meu Você post sabe. de ontem foi sobre isso. Depois você dá uma olhadinha aqui no Instagram. Uhum. Você sabe que ontem eu fiz um plantão lá no CVV à noite, né? E eu Aham. durmo cedo, mas eu me inscrevi num horário mais tarde para não correr o risco de falhar. Então eu atendo das 9 à meia-noite. E aí eu fiquei com uma senhora durante mais ou menos 1 hora conversando, e ela estava bastante angustiada. E aí nós somos orientados a não dar conselhos, né? Você, na verdade, acolhe, é um trabalho de acolhimento, não é de aconselhamento, nem psicológico. E eu acho que ela estava com a expectativa de que eu fizesse o direcionamento, que eu aconselhasse. Depois dela falar 1 hora, ela terminou a ligação e falou assim, eu falei assim, olha, ela falou, então eu vou desligar. Aí eu disse para ela, então você pode ligar, é 24 horas, você pode ligar quando você sentir vontade. Ela disse assim, ah não vou ligar não, porque se for para ligar e a pessoa não falar nada que nem você, não vale a pena ligar. Aí eu engoli esse seco, né? Eu falei, Flávio, o que você está fazendo aqui mesmo? E é isso, né? A gente, a gente é confrontado o tempo todo Ela com queria ser essa. salva, né, Flávio? Você não quis ser o salvador. E aí você volta para dentro e fala assim, não, mas o que que é mesmo que me trouxe aqui? Qual que é o meu propósito, né? E aí você se reconecta novamente. Dani, a gente está chegando ao fim.
esse projeto, ele nasceu, eu estava contando antes de você entrar, que ele nasceu há 10 anos, uma reunião de brainstorming com a minha equipe, né? A gente entendia que o mercado ele precisava de conhecer mais sobre comunicação, para poder usar melhor as ferramentas e também valorizar mais o trabalho que a gente desenvolve. E aí